Olá, todos vocês que estão aí acompanhando o Mensageiro do Break. E se vocês são novos aqui, se inscreva no canal, deixa um comentário legal aí, certo? E eu vou tentar te explicar em questão da obediência dos seres que não se corromperam. Algumas pessoas estão dizendo, até os teólogos, que Lúcifer venceria o arcanjo Micael numa batalha, se eles não tivessem a interferência, a intercessão do Pai da existência, do Criador de todos os universos. Eu falei algumas coisas em outros vídeos e eu vou falar mais algumas coisas nesse vídeo em relação a isso daí. Primeiro ponto, Yahshua, ou Jesus Cristo, que muitas pessoas chamam de Jesus Cristo, se referem a o Mashiach como Jesus, né? Quando, antes dele morrer, dele se entregar à morte, de cumprir a profecia, ele faz uma oração àquele que está acima dele, certo? Ao seu superior, que é o Pai, certo? É o Pai da existência. Eu vou frisar um pouco essa questão e eu vou falar que tem outras pessoas também que adoram a Yahshua, no caso Jesus, né? Como se ele fosse o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e o Pai tivesse transferido a adoração para ele. Olha, ele deve ser respeitado, certo? Ele deve ser reconhecido, mas o Pai Celestial, o Pai da existência, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Vocês sabem disso, que ele não divide a sua glória com ninguém, certo? Não estou dizendo para a gente menosprezar Yahshua, jamais, nenhuma hipótese, até porque para a gente chegar ao Pai, temos que reconhecer e receber o Filho, porque o Pai enviou o Filho, entendeu? Só que, veja bem, o que é que Yahshua estava fazendo se não obedecendo ordens, né? Ele estava obedecendo ordens, então ele não auto se enviou, primeiramente, ele não auto se enviou, ele foi enviado, ele falava isso, né? E ele fez a oração, a questão da oração, Pai, se possível for, aparta esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, com relação à morte, à crucificação que ele já sabia que iria acontecer, porque ele vinha cumprir umas profecias, essas profecias tinham que ser cumpridas, ok? Agora eu vou voltar um pouco sobre a questão do arcanjo Micael e Satanás, não Lúcifer, né? Que as pessoas não chamam de Satã, chamam de Lúcifer, relacionando o como se Satã fosse Lúcifer, certo? Eu já fiz outro vídeo e acompanhei outro vídeo, e depois disso vai ter outro vídeo ainda. Como eu tô sem um bom material, eu vou ter que fazer em pedacinho, e quem tiver interessado vai acompanhando os vídeos aí, ok? Moisés foi um grande homem, né? E se ele se encontrasse o túmulo dele, se o corpo dele tivesse em algum lugar, as pessoas iriam adorar o Moisés, né? Ia fazer do túmulo dele um lugar de adoração, de idolatria, né? Iam idolatrá-lo, né? Ia fazer um local, ia fazer dele um ídolo. E Satanás queria exatamente que isso acontecesse, certo? Você pode ler lá no Velho Testamento, depois eu vou deixar a passagem, ok? O versículo e o capítulo também. E as pessoas usam dessa passagem que o Miguel não humilhou o Satã, né? Não humilhou, não aniquilou, não destruiu, não apagou sua existência, para usar de se Miguel, vocês chamam Miguel, né? O Micael, se o Micael tivesse o poder para aniquilar o Satã, ele não teria falado que o Senhor te repreenda. Então eu vou te explicar, presta bem atenção. O Micael, o Miguel, ele tem uma essência, ele tem um caráter, ele é obediente, ele não se corrompeu, ele está na presença do Pai Celestial, não corrompido, não é como Satanás, não tem como comparar um com o outro, entendeu? Então é o seguinte, o seu superior, ele não ordenou, vai lá na terra e aniquila Satanás, humilha, apaga a existência dele.
Ele não recebeu essa ordem, certo? A ordem dele foi outra, ok? Que Satanás não fizesse o procedimento de fazer daquele lugar com o corpo de Moisés, pegasse o corpo de Moisés e fizesse daquele lugar um lugar de idolatria, ok? E ele, pela sua essência, o seu caráter, apesar de ter capacidade de aniquilar a Satã, se assim fosse a vontade e a ordem do Criador, como eu falei, entendeu? Ele fala, no caso, né, que o superior te repreenda, né? Que o superior te repreenda, porque ele não está agindo por si próprio. Se você é um bom estudioso e tem um intelecto bom, você vai entender que ele não estava agindo por si próprio, né? Ele não estava agindo por si próprio, ele estava obedecendo. E você vai ver o caráter e a atitude, novamente, vamos voltar lá para Yahshua, para Jesus, né? Você vai ver as duas figuras das pessoas que estão na presença do Criador, e tem a essência do Criador e a obediência. Você vai ver o comportamento desses seres, ok? E Yahshua, ele poderia ter fugido, né? Ele poderia ter fugido até porque ele tinha poderes, né? Sobrenaturais. Ele poderia ter fugido e não ter se entregue à morte, né? Mas ele deixa bem claro que ele tinha um desejo, que era não quero morrer, Pai. Se for da tua vontade, se for do teu desejo, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Aí você vai ver agora a atitude do Micael lá, né? Que o Senhor te repreenda, entendeu? Como se eu tivesse capacidade de te aniquilar, como se eu tivesse capacidade de te humilhar, mas que o Senhor te repreenda, entendeu? Então, assim, são coisas que, para pessoas que são tão estudiosas, não sei se vocês deixam isso escapar, ou se realmente existe um ocultismo, né? A questão do ocultismo aí, né? Certo? Porque isso aí tá claro, tá bem claro que, como eu falei em outros vídeos lá, né? Os seres que estão na presença do Criador, ele tem uma intercessão do Criador, do Pai da existência, de Yahweh dos Exércitos, né? Que intercede por aqueles. Assim como intercede por mim, que sou um mortal, e por você, que é um mortal ou um mortal, e que tem o espírito dele, ok? Então nós somos seres humanos e somos mais do que vencedores, né? Como está escrito que somos mais do que vencedores, já vencemos. Então quem é Lúcifer? O falso Lúcifer, no caso. Esse Lúcifer, na verdade, Lúcifer é um título, como já falei para vocês, né? Lúcifer não é Satã, entendeu? Isso é um ocultismo. Então quem é esse dragão? Quem é essa antiga serpente? Que é assim que se refere a Bíblia, não tá se referindo como Lúcifer, né? Então quem é esse dragão? Quem é essa antiga serpente? Quem é esse acusador? Quem é esse usurpador? Quem é esse conspirador? Quem é esse pai da mentira para vencer a mim e vencer a você, que tem o espírito do Criador, ou muito menos vencer ao Micael ou ao Gabriel? Nem vou entrar na hierarquia agora. O ser que está na presença do Criador, que não se corrompeu, da mais baixa patente da hierarquia, como eles também falam na questão da hierarquia. Porque quando eles falam Lúcifer e não falam Satanás, é aí onde é que está o ocultismo. Porque se você falar Satanás, quem é Satanás na hierarquia, pô? Se não aquele que está debaixo dos nossos pés. Pega essa agora. Gostou dessa, pai? Quem é Satanás na hierarquia, senão aqueles que estão debaixo, senão aquele que está debaixo dos nossos pés? Quem são os anjos que se rebelaram na hierarquia, senão aqueles que estão debaixo dos nossos pés? Agora, quando se fala Lúcifer, ou o ocultismo aí, ó, quando se fala Lúcifer, quem é Lúcifer na hierarquia? Lúcifer é um querubim. Aí é onde é que está o ocultismo. Se Satã não fosse Satã, se ele ainda tivesse aquela colocação que o Criador criou e colocou ele lá, como eu expliquei em outros vídeos, não só eu como outros estudiosos também, tentam explicar essas questões na medida do possível. O Criador, ele não criou Satã, ele não criou o usurpador, ele não criou o pai da mentira, ele não criou o acusador, ele não criou um ser maligno, ele criou um ser benigno, porque é a sua essência, certo? Ele deu uma posição elevada, certo? Uma posição elevada, como todas as criações que não se corromperam têm a sua posição. Como eu falei em outro vídeo também, as questões de posições, as questões de hierarquia, que não tem como comparar a hierarquia celestial com a hierarquia terrena, como
como se tivesse uma pirâmide, né, celestial, e Yahweh dos Exércitos, o Pai da Existência, precisasse das suas criações inferiores, né, para vocês entenderem as questões das suas criações em inferioridade, para que ele tivesse no topo dessa pirâmide, dessa hierarquia, né, no cume, para ser Yahweh dos Exércitos, para ser Deus. Eu já expliquei que essa hierarquia tem que ser entendida, certo? Ele não precisa dessa pirâmide de seres inferiores a ele para ele continuar sendo o Todo-Poderoso. Se não existisse nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, com as suas posições, né? Como eu falei, com seus cargos, ele ainda continuaria sendo o Todo-Poderoso, independente de posições de hierarquia, certo? Eu tentei explicar no outro vídeo lá, e possivelmente eu vou tentar explicar melhor em outros vídeos, que essa hierarquia não é como a hierarquia do homem. No caso, para você entender que tem as suas criações, os seus filhos têm cargos, entendeu? Tem cargos, entendeu? Não é essa hierarquia, não é para mostrar que um anjo é mais forte do que o outro, até porque eles não estão em conflitos, entendeu? Se bem vocês entenderem, é por causa desse orgulho de posição e de poder que o querubim teve. Eu sou um querubim, né? Eu sou um querubim. Ele queria se exaltar, entendeu? Ele queria estar acima do seu criador. Essa questão, como vocês querem colocar na hierarquia e posições, que um querubim venceria um arcanjo, ou venceria outros irmãos, no caso, né? Que eles andam em concordância, eles não andam em discordância. Já falei em outros vídeos também na questão da trindade, dentro da teologia, né? Dentro da questão teológica, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três não são um. Os três não são um. Cada um é cada um. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro, mas eles estão em concordância. Então, nessa figura de linguagem, por eles não estarem em discordâncias, nessa figura de linguagem, eles são só um em propósito. Entendeu? Que eles não vão entrar em conflitos entre si. Na questão da trindade, que muitas pessoas dizem, como é que eu vou servir 3 deuses? Né? Como é que 3 vai ser um? Vocês têm que entender. Ninguém serve 3 deuses, entendeu? Mas são 3 figuras diferentes, simbólicas, são 3 figuras simbólicas com o mesmo propósito, que não entra em discordância. Eu tô falando na questão teológica, né? Porque eu tenho conhecimento, estou falando como um teólogo. Você está entendendo? Para você também entender a questão da hierarquia que a teologia também fala, certo? E às vezes tentam distorcer. Como eu estou falando, que muitos teólogos não falam Ra-Satã, fala Lúcifer, aí usa a hierarquia, como eu falei, né? Aí usa a hierarquia para favorecer Lúcifer, porque quando se fala Lúcifer, aí existe uma hierarquia. Quando se fala Satanás, eu falo novamente, quem é Satanás na hierarquia, mano? Se ele não tá, se não aquele que está debaixo dos nossos pés, aí quebra tudo, pô, os caras, entendeu? O ocultismo. Aí voltando novamente à questão dos seres que não se corromperam, certo? Daqueles que estão na presença do Criador, que eles estão obedecendo, né? Independente da gente poder fazer alguma coisa ou não poder, a gente se submeter. E não é porque a gente se submete que a gente é fraco, ou que a gente não tem capacidade de fazer tal coisa. Vamos colocar outra colocação. Yahshua, o Jesus, ele oferece outra face para bater, né? Batem na face dele, ele oferece outra face. Aí você que tem um raciocínio comum, você vai entender, pô, o Yahshua é tão fraco que ele oferece a outra face para bater? Ele não revidou? O que é que ele estava mostrando aí, pô? Ele estava mostrando que ele era inferior? Ou ele estava mostrando um poder, uma superioridade, além do raciocínio humano? Ele